Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês, sejam bem-vindos a esse nosso momento de fé, intimidade com Deus. Então, que possamos fazer realmente desses minutos agora uma verdadeira experiência e encontro com o Senhor. Peçamos a Deus a graça, Senhor, iluminar em nossos corações, as nossas mentes, Senhor, para que possamos nos abrir a sua graça, para acolher o seu ensinamento, a sua verdade, a sua palavra, os ensinamentos da igreja, da tradição para todos nós. Abençoai, Senhor, a cada um neste momento. Derrama o teu Espírito Santo, Jesus, sobre todos nós. Como em Pentecostes, Senhor, tocai em nossos corações, para que sejamos uma igreja santa, para que sejamos uma igreja missionária. Amém. Muito bem, queridos irmãos, antes de iniciar este momento, hoje é dia de Santa Ângela de Mérici, a fundadora das Ursulinas. Eu falo isso porque lá na minha cidade de origem, Resende, temos o Colégio Santa Ângela, né? Que ainda hoje é cuidado pelas Ursulinas. Então, nada melhor do que lembrar dessa grande santa ali do século XV para XVI, no tempo da Renascença, numa pessoa jovem, perdeu os pais jovens, foi criada pelo tio e ainda adolescente perdeu os tios também, depois dedicou sua vida a cuidar dos pobres, dos doentes nos hospitais, das meninas que estavam expostas àquela mudança de época, aquela mentalidade de cultura, pecado chegando dentro da cultura, situação, a descristianização. Então ela se ocupa muito com esse cuidado com as meninas, né, de evangelizar, de ensinar, de educar, aquilo que elas fazem e devem fazer em excelência, assim, até os tempos de hoje. E Santa Ângela depois foi fazer a peregrinação a Roma. Nessa peregrinação ela fica cega um pouco antes, não consegue, a não ser pela fé, fazer ali a experiência dos lugares santos onde Jesus passou. Depois o barco dela, uma história bonita, né? Perde a rota, vai parar num lugar onde tem um santuário grandioso, e diante de uma cruz que diziam que era muito milagrosa, e ela faz uma oração, e naquele momento ela recupera a vista, um milagre, volta para Roma, e depois ela continua a sua vida, a sua missão, depois vem a falecer, né? Claro, pelo cansaço da vida, pela entrega e doação de sua vida. Olha que exemplo bonito, né? De Santa Ângela, grande Santa Ângela de Mérici, tá bom? Hoje nós temos o Evangelho, nós estaremos em Marcos, deixa eu colocar aqui a passagem certa, Marcos no capítulo, deixa eu ver aqui, eu não marquei antes, aí eu posso me perder aqui um pouquinho, acho que é isso. Capítulo 3, finalzinho do capítulo 3, versículos do 31 até o versículo 35, tá bom? Então pega aí sua Bíblia, se você puder, Marcos 3, versículo 31 ao versículo 35. Gente, se você estiver em casa, é importante você ter a Bíblia. Eu estou com a Bíblia aqui, tá? Por causa da posição do celular aqui, eu estou com alguma dificuldade de mostrar. Mas sublinhe, reze, volte, coloque aspas, marca texto, o que você puder fazer. Dialogue com o texto, reze com o texto, ouça o que o texto tem a te dizer, ok? Então vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos? Diz assim a palavra de hoje. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Então quer dizer, quem é a mãe de Jesus? Maria. Quem são os irmãos de Jesus? Entenda bem, queridos irmãos, essa problemática dos irmãos de Jesus. Qual momento da Bíblia que fala que Maria teve outros filhos? Qual o momento da Bíblia que fala que
Essas pessoas eram realmente irmãos segundo a carne, entenderam? Por que que depois que Jesus morre, Maria vai morar com um discípulo de Jesus e não com os supostos irmãos que poderiam ter? Sabe? Então tem muito buraco que não tem sentido, explicação, está entendendo? Fala de Tiago, irmão de Jesus. Qual Tiago? Tiago, filho de Alfeu? Ou Tiago, filho de Zebedeu? Então, quer dizer, né, não eram irmãos no sentido como a gente conhece, mas a palavra diz, e a gente sabe pela igreja, desde os primórdios, veja bem, primeiro século, segundo século, terceiro século, a igreja nascente fala que Jesus era o único filho de Maria, que os discípulos, em nenhum momento se fala sobre isso, entenderam? Uma interpretação errônea e herética a partir do século XV, começa a citar, certo, que Maria pudesse, não era virgem, pudesse ter tido outros filhos, mas não tem respaldo bíblico nenhum, e nem da tradição e nem do magistério da igreja ao longo de 2000 anos, certo? A gente sabe da pobreza da língua de Jesus, que alguns termos ela juntava, então irmãos eram assim, pessoas da família. A gente mesmo chama de irmão tantas pessoas que não são irmão da carne, né? Até os nossos irmãos evangélicos chamam de irmãos aqueles que são o pessoal da sua igreja. Então não tem nexo, certo, dentro deste contexto bíblico, falar que Maria teve outros filhos. Não, são irmãos de Jesus, são, qual o problema? E se eu te chamasse você de meu irmão? Não necessariamente você seria nascido da minha mãe, né? Ou seria filho do meu pai? Não, mas eu posso chamar de irmão. E é isso que Jesus vai ensinar para nós. Que a questão de ser irmão é muito mais que a questão de nascimento. É a questão da fé. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, parentes próximos, né? Ficaram ao lado de fora e mandaram chamá-lo. Ao redor estava sentada muita gente, como sempre, né? Ouvindo Jesus, disseram: olha, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Né? E Jesus responde: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Aí está a pergunta. Quem são, né, meus irmãos? Quem são os meus parentes? Quem são aqueles que realmente fazem parte da minha família? Será que a minha família é a família da carne? Jesus está dizendo: a minha família são vocês. São os meus apóstolos, os meus discípulos, esses são os meus irmãos. Aquele que faz a vontade, isso que ele vai chegar na sequência, né? A vontade de Deus, esse é meu irmão, esse que faz parte da minha família. E é mais ou menos isso que acontece na minha vida, e na sua vida, na minha não, né? Graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa, meus irmãos são, né, maravilhosos, minha mãe, meu pai. Mas às vezes a pessoa pode ter uma família onde os irmãos não são ligados, não são próximos, onde pode haver discórdias e tantas coisas, né? Será que aquele realmente é meu irmão? Ou será que aquela pessoa que está sempre querendo o meu bem, me ajudando, eu ajudando ela, pessoa de fé, amigo, próximo? Meus irmãos são especiais na minha vida, minha família, minha irmã, né? Mas eu tenho amigos que eu, por condição de amizade e de proximidade sentimental, eu chamo aquela pessoa de irmão. Aqui, reparem que esse fundo aqui não é a minha casa. Eu não estou na minha casa, eu estou no sul do Brasil, eu estou em São José dos Pinhais, né? Estou na casa de uma pessoa que, quando eu era seminarista e eu vim fazer missão nessa cidade, a pessoa abriu mão da sua casa para mim ficar, eu e um padre. Ficamos aqui, o padre ficou 3 anos, eu fiquei alguns meses aqui, que eu era só seminarista, né, e voltava aqui sempre para dormir nessa casa, nesse mesmo local onde eu estou agora, há 15 anos atrás, entendeu? E eu estou de volta, estive aqui como padre, agora estou de volta visitando. Eu chamo ele de meu irmão, meu irmãozinho, ela, a esposa dele, de minha irmãzinha, né? Então, quer dizer, o sentimento que a gente tem que ter é a fé semelhante, igual, né, que a gente professa, a vivência da fé que a gente tem, a alegria de se ter aquela pessoa realmente que tem um lugar no nosso coração, entendeu? Isso sim é uma verdadeira família. Quem são meus irmãos?
quem é minha mãe? E passando o olhar sobre os que estavam ao seu redor, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Obviamente, Jesus não despreza a sua família, muito menos a sua mãe, né? Jesus está abrindo, fazendo as pessoas abrirem maior o entendimento do que vem ser uma verdadeira família na fé, na amizade, né? Naquele que obedece, aquele que faz a vontade de Deus. Quem é o verdadeiro filho? Se numa casa você tem um filho natural e um filho adotivo, o filho natural despreza a mãe, né? Não cuida, cresceu, não volta em casa para visitar, não ajuda, enquanto um filho adotivo está sempre presente, ajudando, carinho, amor, cuida da mãe. Quem é o filho ali? Essa é o que nasceu da barriga ou o que nasceu do coração? Está entendendo? E é isso que Deus está dizendo para nós. Se você quer fazer parte da família de Deus, ótimo. Basta você dizer que você é batizado católico? Não. Então, fazer parte da família de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Eu posso ser padre e não ser da família de Deus. Eu posso ser um cristão e não me dizer cristão e não ser da família de Deus. Porque existe uma outra condição. A condição é a nossa santidade. A santidade é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é seguir a sua palavra, seguir os seus mandamentos, pertencer à sua igreja, né? Fazer parte desta família da fé, daquele que crê no Cristo. Amém? Diga assim: eu sou parte da família de Deus. Eu quero fazer parte da família de Deus, dessa grande família da fé. Senhor Jesus, dai-nos a graça de crer cada vez mais em Sua palavra, de obedecê-lo, Senhor, como Maria, que muito mais do que mãe na carne, foi mãe na fé. Foi a primeira que acreditou, a que mais seguiu, a que mais obedeceu. Também nós, Senhor, queremos ser muito mais do que discípulos. Queremos ser seus irmãos, seguindo o que o Senhor nos ensinou, as verdades do Pai do céu. Abençoe a todos nós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Ângela de Mérici, rogai por nós. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Fiquem com Deus.